Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E em respeito ao distanciamento social, continuamos apresentando o Revista TST de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Mantida a reintegração de bancário dispensado pouco antes de cirurgia. Afastada a suspeição de testemunha por participação em grupo de WhatsApp e Facebook. Mantida a nulidade de pejotização de apresentador de emissora de TV. Analista de sistemas não vai receber horas de sobreaviso por uso contínuo de celular. E ainda, balcão virtual do TST facilita atendimento ao público na pandemia. Começamos o programa de hoje com um caso de destaque julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O Banco Bradesco vai ter de reintegrar um bancário que foi dispensado quando estava afastado das funções e com cirurgia marcada em razão de doença ocupacional. O bancário disse que desenvolveu síndrome do túnel do carpo por causa das atividades que exercia como caixa executivo. Ele contou que foi demitido após 14 anos de serviços prestados e afirmou que durante o curso do aviso prévio teve a incapacidade para o trabalho atestada. Por causa disso, houve solicitação de afastamento do trabalho por 120 dias até que fosse submetido à cirurgia. O Bradesco foi condenado em primeiro grau a reintegrar o empregado com manutenção do plano de saúde. O banco, então, impetrou mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Alegou que o profissional havia omitido questões relevantes para obter vantagem indevida, mas o regional negou o pedido e a empresa recorreu ao TST. O relator na Seção 2 de Dissídios Individuais, ministro Agra Belmonte, observou que a decisão de reintegrar o empregado foi fundamentada na existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ministro observou que, de acordo com o processo, na época da rescisão, foi considerado que o trabalhador estava doente, inclusive com cirurgia marcada para a data próxima. Por isso, estaria amparado pela estabilidade decorrente de licença médica acidentária. O relator entendeu que o bancário não poderia ser dispensado depois de 14 anos de trabalho sem que houvesse demonstração clara dos motivos que excluiriam a estabilidade. A comprovação de motivos que eventualmente excluam a estabilidade só é possível mediante o exame exauriente da prova colacionada aos autos do processo matriz. Considerando a necessidade de ilação probatória para averiguar as alegações da impetrante, o que escapa aos limites e escopo do mandado de segurança, penso que não existe prova de abusividade ou ilegalidade do ato atacado. Todos os ministros seguirão o voto do relator e o Bradesco vai ter de reintegrar o empregado. E no próximo bloco, os julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir decisões que marcaram a semana. Começamos o giro de notícias com um destaque da primeira turma. Os ministros entenderam que o vínculo em mídias sociais como Facebook e participação em grupos de WhatsApp não configura a amizade íntima entre a empregada e a testemunha da reclamação trabalhista ajuizada pela trabalhadora. A profissional pedia na justiça a equiparação salarial com um colega listado por ela como testemunha. A empresa questionou a indicação com o argumento de que eles mantinham contato por meio de redes sociais e, por isso, ele não teria isenção para prestar depoimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, manteve a sentença que acolheu o pedido de suspeição. Segundo o TRT, a testemunha havia declarado que os dois trabalharam juntos durante muitos anos
e que mantinham contato em redes sociais. Em recurso ao TST, a empregada sustentou que houve cerceamento do direito de defesa, pois a testemunha relatou, entre outros pontos, que o contato mantido por eles se dava apenas nos grupos de empregados da empresa, no WhatsApp e no Facebook, compostos de mais de 100 pessoas. O relator do processo, na primeira turma, ministro Hugo Schormann, afirmou que para que haja a suspeição da testemunha, não basta a simples amizade decorrente de anos de convívio no ambiente de trabalho, ou mesmo a continuidade dessa relação em redes sociais. Segundo o ministro, isso inviabilizaria a produção de prova testemunhal por quem trabalhou por mais tempo com a empregada. Concluí que o fato de participar de um grupo de WhatsApp e Facebook com mais de 100 integrantes, colegas de trabalho, sem mais nenhum outro elemento que possa configurar a amizade íntima, não há como, no meu modo de entender, acolher a contradita. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso da empregada e determinou o retorno do processo à vara do trabalho de origem para que a testemunha seja ouvida. A terceira turma manteve a nulidade da contratação por meio de pessoa jurídica de um jornalista da Rede TV em São Paulo. Confira os detalhes na reportagem. Na ação, o jornalista afirmou que durante quase 3 anos trabalhou com carteira assinada, até ser obrigado a constituir pessoa jurídica para continuar a prestação de serviços. O profissional, no entanto, argumentou que as condições de trabalho permaneceram iguais, mesmo diante da mudança, e por isso pediu a nulidade do contrato por meio da pessoa jurídica. Em defesa, a empresa diz que a mudança se deu por livre e espontânea vontade do jornalista. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, com base em prova documental e testemunhal, constatou que as condições de trabalho anteriores se mantiveram, com o jornalista desempenhando as mesmas funções e subordinado aos mesmos superiores. O TRT concluiu ser correta a sentença que reconheceu a unicidade do contrato e o vínculo de emprego por todo o período e declarou a nulidade da rescisão contratual. No julgamento do caso no Tribunal Superior do Trabalho, o relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, considerou que, a partir das premissas registradas pelo TRT, devia ser mantido o reconhecimento do vínculo. Segundo ele, como ficou comprovada a prestação de serviços anterior como empregado, sem alteração das condições de trabalho, há, nesse caso, a presunção de continuidade do vínculo empregatício. Penso que o Tribunal Regional se manifestou expressamente sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e concluiu pela nulidade do contrato firmado com a pessoa jurídica diante de alteração substancial na forma de trabalho prestado, tendo assim concluído com base na prova produzida nos autos, em especial a testemunhal, reproduzida agora, resultando no reconhecimento do vínculo de emprego em relação a todo o período. Segundo o relator, com base no princípio da primazia da realidade, resulta em fraude a dispensa do profissional para posterior contratação por meio de pessoa jurídica, sem alteração do contexto da relação empregatícia. Com isso, a terceira turma foi unânime em rejeitar o recurso da emissora. Um servente que faltou à audiência inaugural não terá que pagar as custas processuais. A decisão é da segunda turma. O empregado ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2017, mas faltou à audiência marcada para dezembro do mesmo ano. Diante da ausência injustificada, o juízo arquivou o caso e determinou que o servente arcasse com as custas processuais no valor de R$ 800. A decisão teve amparo no texto do artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado com a reforma trabalhista. De acordo com o parágrafo 2º, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença. O entendimento do regional foi que a previsão de recolhimento das custas por não comparecimento se aplica às audiências realizadas a partir de 11 de novembro de 2017, dia em que a reforma trabalhista entrou em vigor. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, teve outro entendimento.
A ministra observou que a Instrução Normativa 41 de 2018 do TST estabelece que os parágrafos referentes ao pagamento de custas contidos nos artigos 840 e 844 da CLT não podem retroagir e só se aplicam a ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017, quando a nova lei entrou em vigor. Como o servente havia ajuizado a ação em agosto de 2017, a segunda turma seguiu o voto da relatora e isentou o trabalhador de pagar as custas. E encerramos o giro de notícias com um destaque da quinta turma. O colegiado entendeu que um analista de sistemas não tem direito a receber horas de sobreaviso por uso contínuo de celular. Na ação, o analista alegou que estava sempre de sobreaviso e que tinha de ir à empresa quando recebia um chamado para solucionar problemas. O profissional reconheceu que as horas extras referentes a esses atendimentos eram pagas, mas disse que as horas relacionadas ao período de sobreaviso não eram remuneradas. Por isso, pediu que fossem quitadas no percentual de 35%, conforme previsto em normas coletivas. Em primeiro grau, o pedido foi negado. A empresa afirmou que não havia escala de plantão ou de sobreaviso e que eventuais situações como queda de rede ou falha de transmissão de dados eram atendidas pelos operadores de data center e não pelo analista. Ainda segundo a empresa, nunca foi determinado que ele permanecesse à disposição. A empregadora acrescentou ainda que não havia qualquer tipo de penalidade caso ele não atendesse o telefone. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, aceitou o pedido do empregado. Para o TRT, o fato de a empresa fornecer celular corporativo, notebook, aparelho para conexão à internet e ainda demandar que eles ficassem ligados mesmo aos fins de semana, comprova o regime de sobreaviso. Na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O colegiado destacou que a súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho define que o simples uso de aparelho celular não configura sobreaviso. É necessário que o empregado esteja em regime de prontidão, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso, o que não ficou caracterizado no caso. Dessa forma, por unanimidade, a quinta turma do TST entendeu que o analista de sistemas não tem direito às horas de sobreaviso. E esses e outros julgamentos importantes você também pode conferir no canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na última semana. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, participou do webinário Suprema Corte e Diálogos sobre a Agenda 2030, promovido pelo Supremo Tribunal Federal. O evento discutiu o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global das Nações Unidas. Na ocasião, a ministra destacou que as ações aprovadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho buscam atender às diretrizes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, visando promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Presidentes de tribunais superiores e representantes de diversas organizações do sistema de justiça brasileiro também apresentaram iniciativas realizadas e projetos para o cumprimento das metas. O TST promoveu mais uma visita técnica telepresencial de estudantes às sessões de julgamento. 50 alunos do curso de Direito da Universidade São Judas Tadeu de São Paulo, acompanhados pelos professores, foram recebidos em sala virtual previamente criada para a visita. Eles assistiram a um vídeo com mensagem de boas-vindas da presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, e, na sequência, acompanharam os julgamentos da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST.
Após a sessão, os alunos receberam um certificado de participação. Os interessados em conhecer as instalações do TST podem fazer isso de forma virtual. O Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho lançou a página Visita Virtual do Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. O público externo pode ainda conhecer as salas de sessões de julgamento, aprender sobre a arquitetura do edifício sede do TST e admirar as obras de arte e os jardins do tribunal. Acesse visitavirtual.tst.jus.br. Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Os interessados terão até 1º de agosto para participar do concurso. A edição deste ano vai premiar reportagens com o tema Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. O Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo busca estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos que promovam a reflexão e a conscientização sobre o trabalho e suas relações, além de reconhecer a importância da imprensa na difusão de informações relevantes para a sociedade. A cerimônia de premiação, com a revelação dos vencedores, será em 5 de outubro. Acesse tst.jus.br/Prêmio Jornalismo. As secretarias dos órgãos judicantes do Tribunal Superior do Trabalho passaram a contar com salas virtuais para comunicação com as partes e os advogados. A iniciativa, que ganhou o nome de Balcão Virtual, viabiliza o atendimento ao público durante a pandemia de Covid-19. Antes da chegada do novo coronavírus, receber advogados, procuradores e demais cidadãos que buscavam pessoalmente informações a respeito de processos era parte do cotidiano no Tribunal Superior do Trabalho. Com a pandemia e a necessidade de distanciamento social, outra solução precisou ser encontrada. Para que os atendimentos continuassem ocorrendo, só que de forma remota, surgiu o Balcão Virtual, serviço de atendimento ao público externo por videoconferência. A implementação foi feita em tempo recorde, a partir da emissão do ato da presidente do TST, a Art9 elaborou 2 materiais instrucionais, 2 vídeos instrucionais, ensinando os usuários a criação de salas permanentes dentro do Google Meet e também para a implementação do fundo de tela, que poderia ser adotado por balcão virtual. Instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, a plataforma funciona desde março deste ano no TST, quando as secretarias de todos os órgãos judicantes passaram a ter salas virtuais para comunicação com as partes e advogados. Uma vez estava eu numa das escalas, a advogada disse que gostaria de deixar registrada a satisfação que ela teve, como foi atendida o pedido que ela tinha de uma informação. E aí, me parece que isso é um serviço que tem ajudado bastante os advogados e acredito por essa opção de oferecer à sociedade um atendimento mais próximo, um atendimento onde a gente vê a outra pessoa do outro lado. O Balcão Virtual está disponível no site do TST na parte de contatos. Além dos telefones e e-mails para comunicação com o tribunal, advogados e partes podem clicar logo abaixo em Balcão Virtual. A partir daí, eles são redirecionados a uma relação de salas virtuais das turmas e sessões. Em seguida, é só clicar no ícone azul da sala desejada e entrar numa fila de espera para aguardar atendimento de um servidor. Olá, bom dia. Meu nome é Alex, da Secretaria da 5ª Turma. Em que posso te ajudar? Daí em diante, o atendimento prossegue normalmente. É mais completo do que se fosse por telefone, porque vai ter o áudio e o vídeo, Então, o advogado, à parte, ele vai ver o servidor ali, o servidor vai atender como se ele estivesse realmente presencialmente ali no Tribunal Superior do Trabalho. Os advogados têm ficado muito satisfeitos com mais esse canal de atendimento. O atendimento ao público no Balcão Virtual do TST funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde.
E a edição de hoje termina aqui. Você pode acompanhar outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho no site e também pelas redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.